ainda repercute o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela no Rio de Janeiro. Dados da Anistia Internacional apontam que, somente nos últimos 5 anos, quase 200 defensores dos direitos humanos foram mortos no Brasil e o número pode ser ainda maior. Em palavras e imagens, a certeza de que nada é capaz de apagar a memória de Marielle Franco e Anderson Gomes. Nomes que se multiplicam na cena do crime, repleta de homenagens. Justiça, né? Que precisa ter. Só isso, só. É saber que ela não vai ser a única, entendeu? Que pode ser eu, pode ser ela. A morte de Marielle reacendeu as discussões sobre um antigo problema, a onda de assassinatos envolvendo defensores de direitos humanos em todo o mundo. De acordo com a Anistia Internacional, só aqui no Brasil foram 190 nos últimos 5 anos. Um número que deve ser ainda maior, acredita este pesquisador. Alguns crimes são registrados como crimes comuns e a gente tem dificuldade de confirmar que eles são, sim, crimes com caráter político e de lideranças de movimentos sociais e de lutas populares no nosso país. Crimes em que, muitas vezes, os assassinos nunca são identificados ou punidos. A impunidade é um fator importante nesse processo, uma dificuldade de conseguir ter elementos que comprovem que os crimes foram feitos com motivação política. Luto e luta que vai continuar, garantiram a irmã e a filha de Marielle Franco ao jornalista Roberto Cabrini, do Conexão Repórter. Vocês vão continuar essa luta? Com certeza. Se ninguém continuar, eu continuo. E eu sei que eu não estou sozinha. Tem pelo menos uns milhões de pessoas atrás de mim. Eu vou continuar e eu vou até o final. Você também? No domingo à noite, elas subiram ao palco ao lado da cantora americana Katy Perry em um show no Rio de Janeiro. Foi mais uma das inúmeras homenagens em que, mesmo distante, Marielle estava presente. Aqui no estúdio eu recebo o assessor jurídico da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Luiz Antônio Pedrosa. Pedrosa, bom dia. Bom dia. Qual é a leitura que é possível fazer desse caso da Marielle, que a gente sabe que, infelizmente, está um caso isolado no Brasil? O Brasil é o país que mais mata defensores de direitos humanos no planeta, não há nada igual. Que leitura é possível fazer desse caso? Em primeiro lugar, reconhecer que no Rio de Janeiro nós estamos atravessando uma crise de segurança pública sem precedentes. Eu diria assim que é o estado mais conflagrado em termos de violações de direitos humanos que dizem respeito principalmente ao sistema de segurança pública. Então a morte da Marielle, ela se dá num contexto diferente, um contexto eminentemente urbano. Chama a atenção porque era uma defensora de direitos humanos que se preocupava com a temática da segurança pública relacionada com direitos humanos. E ela foi duramente atingida simplesmente por defender alguns princípios que nós, defensores de direitos humanos, defendemos, e todas as pessoas que têm um mínimo de consenso a respeito de regras de civilização também têm. Ela queria um sistema de segurança pública democrático, não violento. Ela queria políticas públicas para as pessoas que residem nas favelas. E ela queria democratizar o sistema de justiça e de segurança pública. A partir do momento que ela começa a fazer denúncias e atender cidadãos do alto da representatividade que ela incorpora, ela passa a ser um perigo, ela passa a ser um incômodo e provavelmente por isso foi eliminada. Agora, Pedrosa, o que chama a atenção também a sequência dos fatos, né? Por exemplo, hoje nas redes sociais é muito comum as pessoas serem linchadas, inclusive. E no caso da Marielle, a gente percebe até, várias pessoas, entre elas uma desembargadora, um coronel, quer dizer, várias pessoas cometendo um outro crime gravíssimo, né? A honra, inclusive, da pessoa. Né? Que é a segunda morte, né? A morte pela honra não é menos dolorida do que a morte física, principalmente para os que ficam, para os familiares, para os amigos, para aqueles que comungam das mesmas verdades que a pessoa defendeu. Então, hoje nós vivemos numa ambiência em que a mentira, né, o fake news, ele se impõe como uma estratégia de uma batalha ideológica. Nós estamos num país dividido ideologicamente, e as pessoas, para poder justificar suas posições, criam boatos, e esses boatos passam a ser retransmitidos numa velocidade ímpar, né, em escala mundial, nacional, de modo que fica muito difícil para as pessoas se defenderem. No caso de Marielle, se ela não tivesse tido
o apoio de alguns jornais televisivos, especialmente, que investigaram a ocorrência desses boatos, ela estaria hoje com uma dificuldade, seus familiares especialmente, com uma dificuldade muito grande de repor a verdade. Na era da pós-verdade, infelizmente, vivemos situações como essa, são mais comuns do que imaginamos, né? Para aqueles que estão nos assistindo agora e que não sabem, falsas denúncias foram publicadas nas redes sociais em relação a Marielle, a sua família, enfim, a própria filha dela, o que é lamentável, sem dúvida alguma. Agora, é possível, uma outra leitura se dá relacionada a esse caso é a questão da intervenção, né? Muitos acreditando que essa solução resolveria o problema da violência, e os dados estão aí mostrando, inclusive, que abusos foram cometidos em relação a crianças, inclusive, e que, pelo contrário, ontem mesmo a Rocinha, agora de manhã, já amanheceu de novo sobre novo tiroteio há pelo menos 4 dias seguidos, né? Não se resolve dessa forma a questão, né? É mais complexa. A questão da intervenção, ela esconde uma visão de segurança pública, na verdade, não é? Uma visão de segurança pública que, a princípio, tinha pretensão, inclusive, de ser exportada para outros estados como uma solução. É uma solução midiática, uma solução populista, porque você não vai combater o crime organizado, principalmente da forma como está no Rio de Janeiro, sem tempo para poder fazer isso, sem um sistema de inteligência operacionalizando, porque as intervenções meramente repressivas simplesmente vão fazer com que os criminosos mudem de lugar e esperem que as Forças Armadas saiam dali para poder atuar novamente. Já se disse até que tem uma organização criminosa especificamente que prefere a intervenção porque, da forma como ela está sendo operada, ela está varrendo os adversários dela dentro das favelas, que é o próprio PCC. O PCC tem mais instrumentos, muito mais articulado para poder retomar o campo de batalha, o território do narcotráfico nas favelas, mais do que os outros grupos. Então ele torce para que a intervenção permaneça por algum tempo e ele sabe que é só por algum tempo. Então nós na verdade, estamos, ao discutir a intervenção, nós estamos discutindo também um modelo de segurança pública. Os conservadores apostam no modelo repressivo. As pessoas que querem um sistema de segurança pública mais democrático, mais respeitador das garantias individuais do cidadão, não acreditam nesse modelo de intervenção. Ali é preciso se construir uma estratégia muito mais articulada, muito mais demorada, que vai demandar uma articulação muito grande, principalmente das forças policiais e a reformulação dessas forças policiais que estão muito contaminadas pelo crime organizado. Nosso tempo já está quase esgotado da entrevista, mas eu queria que você falasse, Pedrosa, sobre... a gente está falando de um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, um atentado à democracia, à liberdade, enfim. Mas aqui no nosso estado do Maranhão nós temos casos constantes de pessoas ameaçadas, gente que está na lista para morrer a qualquer momento, inclusive pode acontecer hoje, infelizmente essa é a realidade, a qualquer momento pessoas podem morrer no Maranhão, em especial na zona rural, né? Sim, nós temos um conjunto de pessoas que estão sendo protegidas pelo Programa Defensores de Direitos Humanos. Esse programa ele é estratégico para atuar em casos como esses, dessa natureza, e nós incorporamos dentro das fronteiras desse programa, principalmente pessoas que vivem na zona rural. Esses defensores de direitos humanos, eles são os mais difíceis de detectar e geralmente as pessoas desconhecem a atuação dele, longe da comunidade onde ele reside, e são indígenas, são quilombolas, são lideranças de sem terra, são pessoas que vivem em municípios pequenos do interior do estado. Essas pessoas, elas via de regra se confrontam com um sistema oligárquico de gestão dos recursos públicos e denunciam isso e por isso correm risco o tempo todo. Obrigado, Pedrosa, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado a vocês.